alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente volta a falar sobre o modelo SLM Economia Aberta. E aí, para dar uma desconcentrada, uma descompensada, a gente vai falar sobre antes de falar sobre as características mais específicas ainda de taxa de câmbio, veja que a gente vai levar um tempinho com taxa de câmbio. Nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos ver aqui na lousa. Analista de Planejamento, Orçamento de Gestão, MPOG, ESAF 2010. Com relação a regimes cambiais, não é correto afirmar. De novo, a gente vai responder aqui somente o que é possível com o conteúdo que nós já vimos. Os itens que não forem possíveis de resolver, eu aviso a vocês, a gente vai resolver isso quando terminar regimes cambiais, só uns detalhezinhos, uns adendos para fazer ao longo da aula. O regime de flutuação das moedas com intervenções esporádicas dos bancos centrais para amenizar as oscilações especulativas das taxas de câmbio é chamada de regime de flutuação suja, ou dirty floating. De novo, o regime de flutuação das moedas com intervenções esporádicas, não sistemáticas, dos bancos centrais para amenizar as oscilações especulativas da taxa de câmbio é chamada de flutuação suja, a alternativa é verdadeira. Se for uma alteração sistemática, o governo faz isso de vez em quando ele acha que é necessário, é um regime de flutuação suja, não é um regime de bandas cambiais. Letra B. A taxa de câmbio nominal é aquela a qual se pode trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. E aí, essa aqui é a alternativa incorreta. A taxa de câmbio que nós estamos analisando até agora é, de fato, a taxa de câmbio nominal. E aí, o que é a taxa de câmbio nominal? A taxa de câmbio, nós vamos chamar de MED. O quanto eu preciso em reais para comprar uma unidade da divisa ou uma unidade da moeda estrangeira. Então, a taxa de câmbio nominal é a taxa a qual se pode trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro, não. É a taxa a qual se pode trocar a moeda de um país pela moeda do outro. A taxa de câmbio nominal, veja já a taxa de câmbio real, mas a taxa de câmbio nominal, ela mede a relação entre moedas de países, não entre bens e serviços. Por isso, ela está falsa. Vamos ver a letra C. A teoria da paridade do poder de compra, a gente não viu isso ainda, vai ver isso já, mas afirma que uma unidade de qualquer moeda dada tem o poder de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Essa alternativa, ela é verdadeira, vai ficar mais claro quando nós analisarmos paridade de poder de compra, e essa ideia aqui está associada à lei do preço único. Qual é a ideia? É que $1 deve comprar a mesma coisa em qualquer país. Isso aqui não é verdade. Vai ver isso já. Não, pelo menos em termos práticos. Em termos teóricos, sim. Em termos práticos, não. Letra D. No regime de taxas puramente flutuantes, no regime de taxas flexíveis, tanto faz. O Banco Central nem compra nem vende moedas estrangeiras. A taxa de câmbio oscila ao sabor das forças de mercado. Verdadeiro isso aqui. Característica da taxa de câmbio flexível é a ideia de que não há intervenção nenhuma do governo. O governo deixa a economia flutuar livremente. A grande vantagem do regime de taxas de câmbio fixas é facilitar a tomada de decisão pelos agentes econômicos. Nós, inclusive, definimos isso lá, ipsiliteris, na definição de benefício. Eu consigo olhar
para frente sem me preocupar com o que vai acontecer. Quanto maior for a variação da taxa de câmbio, mais preocupante para mim para tomar decisões a respeito do futuro. Então, alternativa letra E, verdadeira. Vamos ver as demais. Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, 2011. Em uma economia com perfeita mobilidade de capitais, partindo-se de uma situação de equilíbrio nos mercados interno e externo, caso o governo adote uma expansão da oferta monetária, as consequências sobre a taxa de juros do país e a renda seriam. Então, digamos aqui, o governo, a gente vai entender isso já, mas não tem nenhuma restrição do dinheiro entrar e sair. É o que nós chamamos de perfeita mobilidade de capitais. Então, o que é a perfeita mobilidade de capitais? Não há nenhuma restrição entre o capital entrar ou sair de um país. Partindo-se de uma situação de equilíbrio nos mercados interno e externo. Todo mundo parte de situação de equilíbrio. Caso o governo adote uma expansão da oferta de moeda nacional. Se o governo ampliar a oferta de moeda, quais as consequências sobre a taxa de juros do país e a renda? Então, aliás, essa questão aqui ficaria mais fácil responder quando a gente for analisar apesar de ser regime de câmbio, a gente vai analisar as políticas econômicas. Então, isso aqui, vou colocar aqui uma observação. A gente vai resolver isso aqui nas aulas seguintes, quando for analisar as políticas econômicas. Só apagar aqui. Analisa aqui, quando for ver políticas econômicas no modelo ISLM aberto. De economia aberta. Mas esse aqui fica mais simples analisar mais na frente. Mas não se preocupe, a gente vai analisar. Vamos ver a terceira. Os efeitos esperados de uma depreciação do iene frente ao real brasileiro são. Só tem, inclusive, 4 alternativas. Então, o que é que está acontecendo aqui no terceiro? O iene vai depreciar frente ao real. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a compreensão. A minha taxa de câmbio é real iene. Quando eu digo que há uma depreciação da moeda, a gente sempre estava acostumado a pensar o seguinte: depreciou a moeda, aumentou a taxa de câmbio. E é verdade isso. Mas veja aqui que quem está depreciando é o iene. E aí, nesse caso, há um movimento inverso. Eu agora preciso de menos reais para comprar a mesma quantidade de iene, porque o iene se enfraqueceu. A depreciação do iene é a mesma coisa de dizer que há um enfraquecimento da moeda. Então, houve um enfraquecimento do iene japonês. O que vai acontecer? Uma maior competitividade via preço dos produtos japoneses frente aos produtos brasileiros, caso a inflação dos dois países seja igual. O que acontece? Com o iene depreciado, ao invés de ter o entendimento de uma redução de taxa de câmbio, de um aumento de taxa de câmbio, vai ter uma redução da taxa de câmbio. Se houver uma redução da taxa de câmbio, o que é que isso promove? Isso beneficia os importadores, câmbio menor, a minha moeda lá fora fica, aliás, o produto lá fora fica mais barato que o produto aqui dentro, então aumenta
o volume de compras realizada pelos importadores e do outro lado, no caso dos exportadores, haverá uma redução de preços. Haverá uma redução de exportação. Então, veja que a letra A é, inclusive, a alternativa correta, quando ela afirma que haverá uma maior competitividade via preço dos produtos japoneses. Quando eu reduzo a taxa de câmbio, eu incentivo a importação. Os produtos japoneses ganham frente aos produtos brasileiros. Os produtos brasileiros tornam-se relativamente mais caros. E ele fala, caso a inflação nos dois países sejam iguais, a gente vai analisar a questão de preços mais na frente. Mas essa aqui é a alternativa verdadeira. Vamos ver a letra B. Uma piora do saldo comercial japonês para com o Brasil. Falso. Haverá uma melhora. Melhora do saldo comercial japonês com o Brasil, porque haverá um aumento das exportações japonesas para o Brasil, haverá uma redução de importações japonesas de produtos brasileiros. E aí, por isso, a alternativa B é falsa. Alternativa C, uma piora na balança comercial brasileira com o Japão, caso a inflação brasileira seja superior à depreciação. Esse aqui, a gente vai falar já de preço, a gente vai entrar nessa questão de preços, mas vamos adiantar, isso aqui é falso, vou botar aqui uma chave, a gente vai revisitar essa questão em breve. Letra D, uma queda da competitividade dos preços brasileiros frente aos produtos japoneses, caso a inflação japonesa seja zero. De novo, questão de inflação, a gente vai voltar, essa alternativa aqui ela é falsa, a gente vai voltar nessa alternativa em breve. Vamos para outra questão, a questão do CESP. A respeito da economia aberta, julgo os itens que se seguem. A desvalorização do real em relação às moedas estrangeiras, observada recentemente, é consequência das constantes intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. E aí você pensa, nossa moeda está tendo uma desvalorização. Isso é porque o Banco Central tem feito várias intervenções? Falso. A nossa moeda, aliás, estaria se desvalorizando. E é que veja que o termo, inclusive, é uma observação importante. O CESP usa um termo inadequado, ele usa desvalorização, quando o certo seria depreciação. Apesar disso, eles usam, então, entenda como a mesma coisa, para o CESP é a mesma coisa, embora metodologicamente esteja errado. Ele diz que esse aumento na taxa de câmbio é proveniente de intervenções constantes do Banco Central na taxa de câmbio. Não é verdade. Esse aumento constante na taxa de câmbio é resultado das expectativas negativas que o resto do mundo está tendo a respeito da nossa economia. Então, quando a gente fala em economia aberta, e aí esse aumento constante de taxa de câmbio, agora não é fruto de intervenções do Banco Central. As alterações de taxa de câmbio já foram no passado, mas não agora, resultado de intervenções de Banco Central. Finalmente, o aumento da tarifa de importação de determinado bem produz aumento do preço desse bem no mercado internacional. E essa aqui é verdadeira. Vamos entender. Digamos que um produto importado, ele custe $50. Certo? Está aqui o preço do importado, $50. Imagine que para importar esse produto, eu pague 50% de imposto sobre importação.
Ou seja, esse produto importado, ele entra no país custando $75. Agora, imagine que, ao invés de 50%, a Receita Federal passe a implementar imposto de 100% a Receita passa a implementar o imposto de importação com alíquota de 100%. O produto que antes valia 50 e entrava por 75, agora ele vale 50 e ele entra no país por $100. Então, houve um aumento da alíquota de importação, houve um aumento do preço do produto importado. Qual é o efeito disso? Primeiro efeito, se produto entrar na produção. Por exemplo, se o produto for utilizado como um insumo, como matéria-prima, se isso aqui for matéria-prima. Se for matéria-prima, o que vai acontecer? Vai ter um aumento do custo de produção. Esse aumento do custo reflete em aumento do preço do produto. Se tem aumento do preço do produto, a questão já está certa. Produz o aumento do preço desse produto no mercado nacional. Aumentou a alíquota, ele sozinho entra mais caro. Se ele entrar como matéria-prima, o preço do outro produto também entra mais caro. Então, duas opções. Ele sozinho entra mais caro, ele entrando como insumo, o produto final fica mais caro. Segunda opção. Esse produto já tem similar no Brasil. O que vai acontecer se o produto ele se direciona para o consumo? O que é que eu tenho? Aquela ideia da caneta. O produto importado ficou mais caro. O que é que vai acontecer? O produto nacional está mais barato. Aqui, ó. Aqui nacional, aqui importado. O produto nacional tem margem para crescer também. Então, o produto importado e o produto nacional, que concorre com o importado, também aumenta. Então, se aumentar a alíquota de importação, o preço do bem no país aumenta. Seja se ele for vendido de forma direta, seja se ele entrar nos custos, seja se ele fizer concorrência com o produto nacional. Em todos os casos, os preços aumentam. Parado nesse momentozinho de fazer exercício, vamos ver algumas questões importantes. Existe uma relação muito clara entre a taxa de juros e a taxa de câmbio. Que relação é essa? Vamos ver aqui na lousa. Quando eu falar em taxa de juros, vamos pensar o seguinte. De que forma a taxa de câmbio ela afeta, ou para ficar mais fácil, de que forma a taxa de câmbio ela afeta a taxa de juros. Vamos pensar o seguinte aqui. O que acontece com a taxa de juros e com a taxa de câmbio? Vamos deixar isso bem claro. Imagina o seguinte. Imagina que o governo, por alguma razão, aumente a taxa de juros. A taxa de juros nacional. Então, o governo faça uma política fiscal expansionista, uma política monetária retracionista, de tal forma que lá no modelo ISLM, economia fechada, bem simples a relação, haja o aumento dos juros. O que acontece na economia aberta? Com o aumento dos juros, o que vai acontecer? Eu tenho o Brasil aqui com a taxa de juros de 12,5%, 12,25% ao ano. E eu tenho aqui os Estados Unidos, digamos, com uma taxa de 11% ao ano, digamos. O que vai acontecer? Com esse aumento da taxa de câmbio, vai entrar recursos no país, vai entrar dólar no Brasil. Quando entra dólar no Brasil, haverá um aumento da oferta de dólar. Esse aumento da oferta de dólar vai levar a uma apreciação da moeda nacional.
ou a uma redução da taxa de câmbio. Então, o aumento da taxa de juros leva a uma redução da taxa de câmbio. E se acontecer o contrário? E se, nesse caso, houver uma redução da taxa de juros? Havendo uma redução da taxa de juros, o que, que vai acontecer? Digamos que a taxa de juros saiu de 12,25% e ela chegou a um patamar de 6% ao ano, digamos. O que, que vai acontecer? Se os Estados Unidos querem, hipoteticamente, a taxa deles em 11% ao ano, o capital vai fazer um movimento contrário. Vai sair dólar da economia brasileira. E o que é que isso faz? Se sai dólar da economia brasileira, vai aumentar a demanda por dólar. E se aumenta a demanda por dólar, vai gerar um aumento da taxa de câmbio. Então, uma redução dos juros na economia vai levar a um aumento na taxa de câmbio. Então, se falou em taxa de juros, alteração na taxa de juros vai levar a alteração na taxa de câmbio. E você me pergunta, então são muitas as variáveis que afetam o câmbio? Sim, são muitas as variáveis que afetam o câmbio. A alteração dos juros, a gente viu isso agorinha, leva a uma alteração tanto nas condições de demanda quanto nas condições de oferta de divisas. Então, está aqui definido na lousa. Além da taxa de juros, uma outra variável que afeta também a taxa de câmbio, que por ela é afetada, é a inflação. De que forma isso acontece? Veja só. Vamos pensar o seguinte. Imagine que haja uma desvalorização do câmbio. Vamos só botar aqui embaixo. Havendo uma desvalorização do câmbio, o que é que vai acontecer? Essa desvalorização tende a fazer com que haja um aumento das exportações. A gente já viu isso. Esse aumento esse aumento do câmbio leva a uma redução das importações. O que é que está acontecendo na economia nacional? O que é que está acontecendo na economia local? Os bens não estão ficando mais no Brasil. Os bens estão indo para o resto do mundo. E os bens que poderiam vir do resto do mundo para cá não entram mais, porque com o dólar a moeda depreciada, importar ficou mais caro. O que acontece nesse momento? Eu tenho uma redução da quantidade de bens. Eu tenho uma redução da quantidade disponível de bens, mas eu não tenho uma redução da sua demanda. Então, o efeito da desvalorização cambial ou da depreciação cambial é gerar um aumento de preços. Esse aumento de preços é o que nós chamamos de inflação. Então, quando o governo começa a desvalorizar fortemente a moeda, que é o que acontece hoje, acontece com os preços acompanham. Acompanham porque eu tenho uma redução de produtos disponíveis no mercado nacional. Além disso, o que acontece nesse momento? É aquela ideia da questão anterior. O dólar aumenta, se o dólar depreciar, aqui foi uma alteração de alíquota, mas se o dólar depreciar, eu vou ter a matéria-prima importada mais cara e o nacional, com o importado subiu, o nacional vai lá e acompanha. Então, depreciações levam ao aumento de preços. E apreciações ou valorizações levam a uma redução. Vamos ver aqui na lousa. Imagina o seguinte, imagina agora que eu tenho uma redução da taxa de câmbio. Se houver uma redução da taxa de câmbio, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir as exportações, porque com uma redução do câmbio, eu acho que isso tem que ficar, vamos raciocinar bastante aqui.
com um aumento do câmbio, eu vou ter que o real, eu recebo mais reais por $1. Eu prefiro exportar porque eu vou ganhar mais reais. Se houver uma redução do câmbio, eu vou receber menos reais por dólar. Se eu vou receber menos reais por dólar, eu prefiro não exportar. Então, nesse caso, uma redução do câmbio leva a uma redução das exportações. E isso leva a um aumento das... Isso também leva a um aumento das importações. E aí, nesse caso, acontece justamente o inverso. Eu agora vou ter um excesso de bens dentro da minha economia. E esse excesso de bens dentro da minha economia leva a uma redução de preços. Então, o que é que eu posso observar? Que através de uma manipulação de câmbio, o governo pode controlar a inflação também. Câmbio mais alto tende a elevar a inflação, câmbio mais baixo tende a reduzir a inflação. Esse controle de preços através do câmbio tem um nome bem específico aqui na lousa e é chamado de âncora cambial. O que é então essa âncora cambial? É quando eu mantenho os produtos importados mais baratos devido a uma redução da taxa de câmbio e esses importados mais baratos provenientes de uma redução de câmbio forçam os nacionais a baixar os seus preços. E quando os nacionais reduzem os seus preços, eu forço a uma redução da inflação. Então, o processo de ancoramento, de âncora cambial, faz com que a gente consiga reduzir preços. Isso foi adotado no Brasil entre os anos de 1994 e 1999. Foi através do processo de âncora cambial ou âncora monetária que nós tivemos o controle de inflação no Brasil. Tem mais informação para a gente trabalhar ainda. Tem termos de troca, tem taxa real de câmbio e tem paridade de poder de compra. Mas nós não vamos fazer isso agora. A gente vai dar uma paradinha aqui e vai continuar ainda falando sobre as questões, 3 adendos importantes sobre o câmbio, para que a gente de fato mergulhe no modelo ISLM na economia aberta. A gente dá uma paradinha por aqui, mas a gente volta em breve. Até lá.